Graça e paz, meus amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Vocês viram que eu estou com um projeto novo, agora no Instagram, já tenho um canal no YouTube, onde durante um certo tempo eu falo da palavra de Deus, embora ele passou durante 2 períodos, um bom tempo praticamente sem postagem de conteúdo, mas frente à necessidade nos últimos dias de propagar a palavra de Deus, eu entendi que o Instagram é uma plataforma que hoje ela está muito mais movimentada e há mais engajamento no Instagram do que no Facebook. E eu agora vou deixar então 3 plataformas, Facebook, Instagram e YouTube, para propagar a palavra de Deus. E eu vejo necessidade hoje, em tempo, e que a nossa internet, ela tem muitas coisas boas, claro, mas ela está tão poluída por tantos ventos de doutrina e tantos influencers desvirtuando a boa conduta humana, de somar com os milhares, e por que não dizer os milhões de pessoas que propagam a palavra de Deus nas redes sociais. Eu entendo que todo ser humano alfabetizado deveria ler a Bíblia. Para quê? Para compreender a base da cultura ocidental. E quando eu falo todo ser humano alfabetizado, eu acho que se todo homem lesse a Bíblia, nós teríamos um mundo melhor, independente de aceitar as orientações ou conteúdo religioso, mas praticar para o seu modo de vida. Porque todo ser humano alfabetizado lendo a Bíblia, além de ele compreender a base da cultura ocidental, ele vai decodificar as referências universais, não é? Na arte, na literatura. Ele vai debater de uma forma mais crítica, mais honesta, os valores éticos e históricos. E a Bíblia, ela é uma das principais matrizes da cultura ocidental, estruturando-se na tradição judaico-cristã, que moldou a nossa ética, as nossas leis. A base delas é judaico-cristã. E ela vai mostrar também que existe aí os direitos humanos, o pensamento social. Ela se une à filosofia greco-romana e ao direito romano para formar os pilares fundamentais da civilização do Ocidente. Então, por exemplo, nós temos aí uma formação cultural e literária, e ela também nos apresenta um repertório ocidental. A Bíblia, ela moldou os conceitos de justiça, as leis, a própria estrutura do pensamento do Ocidente. Também ela é importante nas artes, na linguagem, expressões que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, as pinturas clássicas, os poemas, os romances exigem conhecimento bíblico para a plena interpretação. E também nós vamos ver aqui na Bíblia a diversidade textual, porque este livro aqui, ele vai reunir gêneros, não é, variados, como a poesia, a narrativa histórica, a profecia e as cartas. Lendo a Bíblia, todo homem alfabetizado, se a lesse, ele iria desenvolver um senso crítico mais apurado, porque ele terá uma compreensão histórica, e ela permite você analisar como as sociedades antigas viam o mundo, do prisma deles, do contexto deles. E aí também nós vamos entender como é que era o contexto do poder, da moralidade, que inclusive serve para os dias de hoje, não é? E, por fim, o diálogo social, porque ela facilita o entendimento de debates políticos, filosóficos e religiosos atuais, que usam inclusive as escrituras como argumento. Agora, uma outra coisa, todo cristão também deveria ler a Bíblia. Você pode me perguntar, mas tem cristão que não lê a Bíblia? Meu Deus, um número significativo de cristãos, de pessoas que professam a fé cristã, que se dizem cristãs,
não leem a Bíblia. E por que todo cristão, independente de ser católico, cristão evangélico, ortodoxo, enfim, as várias ramificações, identifica-se como cristão? Todo cristão deveria ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela é a base da fé, é o manual de conduta prática e o meio principal para conhecer a Jesus Cristo e crescer espiritualmente. Ela é o fundamento da fé e relacionamento. É aqui que nós vamos ver e enxergar a revelação divina. É o meio pelo qual Deus comunica a sua vontade, o seu caráter e os seus planos para a humanidade. É aqui também que nós vamos conhecer a Cristo. As Escrituras testificam sobre Jesus, permitindo que o cristão entenda a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. É através deste livro aqui, da leitura dele, que nós vamos tendo intimidade com Deus. A leitura diária alimenta a vida de oração e fortalece a comunhão com o seu Criador. Também é aqui, meus amados, neste manual, que nós vamos ter, escrita aqui as orientações e as determinações para a nossa conduta. Porque a Bíblia, ela orienta as escolhas diárias. Nós não precisamos de horóscopo, nós não precisamos de prognosticadores, de procurar alguém com bola de cristal, ou de, como acontece lá no viaduto do Chala, no centro de São Paulo, procurar um cigano para ele ler a minha mão. Não, aqui estão as orientações práticas, a ética, os relacionamentos, as decisões com base nos princípios eternos. Também é lendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é compreendendo as Escrituras. Claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo, que nós vamos combater as heresias, porque a Bíblia, ela vai capacitar o fiel a discernir falsos ensinamentos e a defender a sua fé com base na verdade. Também é aqui, meus amados, que nós vamos ter consolo e esperança. Quantas dificuldades, que nós passamos no dia a dia, quantas vezes nós estamos entristecidos, angustiados por diversas situações pessoais, familiares, do nosso cotidiano. As lutas da vida vêm para todos. E aqui nós vamos encontrar a paz, promessas de fortalecimento, seja fortalecimento emocional, fortalecimento espiritual, em momentos de crise, de dor ou até de dúvida. E amados, como eu disse agora há pouco, com tantos ventos de doutrina, pregadores irresponsáveis, o evangelho inclusive sendo usado para enriquecimento de falsos líderes, nós precisamos compreender a Bíblia da melhor maneira possível. Para quê? Para que nós possamos nos proteger de falsos ensinamentos, manipulações financeiras. O cristão precisa dominar a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a arte da interpretação bíblica. Existem bons livros teológicos pelos quais aí você pode aprender a interpretar melhor a Bíblia. E também a exegese, que é extrair o significado do texto original. Certo? Por quê, irmãos? Porque nós temos o contexto geral, que é regra de ouro. A gente precisa ler o texto e o contexto. Ler versículo isolado, eu vou dar alguns exemplos para vocês, vai gerar heresias, vão gerar distorções bíblicas, certo? Sempre ler os capítulos anteriores e os posteriores. Também nós precisamos conhecer o contexto histórico, descobrir quem escreveu, para quem escreveu, quando foi escrito aquele capítulo, aquela passagem, aquela história, aquele texto, e por que o livro foi redigido. Nós precisamos conhecer também o contexto cultural, entender os costumes da época, para não aplicar literalmente práticas culturais antigas que não são mandamentos eternos e nem são para nós no tempo de hoje. Também nós vamos aprender a análise teológica e linguística
Por isso que é importante pelo menos um curso básico de teologia. Não é? Teologia não é pecado não, é uma bênção. Eu só não posso ficar uma pessoa formalista e esquecer da dependência do Espírito Santo. Porque a Bíblia, meus amados, ela explica a própria Bíblia. Um texto obscuro deve ser interpretado à luz de textos que são mais claros, que são mais diretos. E também nós precisamos entender qual era a intenção do autor. Busque o que o autor original quis dizer aos leitores daquela época e não o que você quer que o texto diga. Tem gente que pega um texto aqui sem entender o texto e quer aplicar para o tempo de hoje. Um dia desse eu vi uma pregação num púlpito determinado em que o pastor ele pegou aquele versículo que diz assim, eu vou deixar na tela a referência bíblica, que eu não estou me lembrando agora, mas na edição do vídeo vou deixar para você na tela, que diz assim, que o homem não deve usar roupa de mulher, nem a mulher deve usar roupa de homem. Ele estava pregando sobre calça e saia. Ora, meus amados, naquele tempo em que o texto foi escrito, quem escreveu estava escrevendo para um grupo de pessoas. Ele estava pensando em calça e saia? Havia calça naquele tempo? Então, se a igreja ela tem normas, tem costumes, ela quer aplicar aquela norma, aquele costume, não tem problema, aplique, fique lá quem quiser submeter-se àquelas normativas, mas eu não posso pegar um texto bíblico para justificar o que eu quero dizer. Esse texto aqui não está falando de calça e nem de saia. Era um outro contexto, uma outra época, uma outra cultura, não é? Um outro período histórico. Quando eu pego um período histórico antigo e tento aplicar para o tempo de hoje, isso chama-se anacronismo, porque eu estou distante no espaço e no tempo. Também eu preciso conhecer o gênero literário da Bíblia. O que é? Identificar se o trecho é poesia, por exemplo, Salmos, não é? Se é profecia, por exemplo, Apocalipse, se é lei, por exemplo, Levítico, ou se é uma carta, que está lá nas epístolas. Cada gênero tem regra de leitura diferente. A Bíblia não é um livro difícil de ler. Eu preciso estudar e é bom que eu tenha o amparo de livros para que eu possa entender melhor, não é? Não só isso, você pode pesquisar, não é, boas fontes na internet. Também eu preciso da centralidade e da comparação. Qual é o foco da Bíblia? Da Bíblia toda. O foco é Cristo. O Novo Testamento é a chave que abre o Velho Testamento. Toda a Bíblia aponta para a obra de Jesus. Por isso que é importante quem for ler a Bíblia, quem começar a ler a Bíblia, comece pelos Evangelhos, comece pelo Novo Testamento, porque se você começar do Antigo Testamento, muita coisa você não vai entender, especialmente as profecias messiânicas, que já apontavam para o surgimento de Jesus. Então, comece sempre pelo Novo Testamento, que você vai entender melhor o Antigo Testamento. Use versões diferentes, compare a mesma passagem em traduções diferentes, como a NAA, NVI, a ARC ou a ARC. Estou deixando as legendas para você entender aí que abreviações são essas. Por quê? Para que a gente possa evitar erros de interpretação de palavras específicas. E também, meus amados, nós precisamos ver o fruto do pregador. Jesus disse que nós conheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos. Por exemplo, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo de número 16, está dizendo a seguinte expressão: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E o versículo anterior diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Se a pregação gera ganância e foca no dinheiro em vez de no arrependimento, ela contradiz o Evangelho, certo? Eu vou dar exemplo também para vocês, gente, de como muitas vezes versículos isolados são usados de forma errada, não é? Ou errônea, confunde as pessoas, e as pessoas às vezes não prestam atenção na intenção do autor, como eu disse antes, no contexto, para quem foi escrito. Por exemplo,
Tem um versículo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que é pregado assim, né? E o versículo diz assim: posso tudo naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual que é o erro aí? O versículo está errado? Não. Paulo estava inspirado? Paulo estava inspirado. Mas veja o erro, ele é usado como se fosse um superpoder bíblico para garantir sucesso financeiro, vitória em campeonato, né? O jogador tá lá, né, fazendo a concentração com o seu time, e aí eles vão fazer aquela oração, todo mundo abraçado lá em volta do campo, e cita isso como jargão, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou o cara não estudou direito, ele vai fazer uma aprovação no exame lá, né, num concurso, ele cita esse versículo, ou ele é citado para a conquista de bens materiais. Isso aí é um erro. Qual que é o contexto real aqui? O apóstolo Paulo, primeiro, ele escreveu isso quando ele estava preso. Nos versículos anteriores, lá no versículo 11 e 12 de Filipenses 4 e 13, se você ler, vê o 12 e vê o 11, ele explica que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, passando fome, tendo fartura, na humilhação ou na honra. Então, qual que é o significado verdadeiro? O texto afirma que o cristão recebe forças de Deus para suportar todas as adversidades e privações por causa do evangelho e não para ter prosperidade material. Você quer ver outro? Que eu vou fazer um estudo profundo sobre isso e vai gerar polêmica. Vou ser atacado, muita gente vai me condenar, mas eu não vou sair da Bíblia. É Malaquias 3:10, que inclusive nas igrejas eles colocam nos envelopes, né? Um versículo do Antigo Testamento, um do Novo, tenta formar uma massa homogênea, mas ela não se cola, e no envelope você vai escrito assim: trazei todos os dias à casa do tesouro, 3 pontinhos, ou seja, reticência. Aí coloca assim, junta lá o de Coríntios, porque Deus ama o que dá com alegria. Só que são 2 textos escritos em épocas diferentes, que não têm a mesma finalidade. Qual que é o erro de usar Malaquias 3:10? Líderes religiosos usam esse texto para coagir os fiéis, afirmando que quem não entrega o dinheiro está amaldiçoado, ou que a doação financeira obriga a Deus a abrir as portas do céu com riqueza. Gente, cansei de ver isso. Você não dá, você é amaldiçoado. A maldição não era para aquele tempo. Porque eles retinham o dízimo. A tribo de Levi, ela dependia dessas contribuições, porque eles não tinham direito nem à terra, eram serviçais, não é? Mas é utilizado para o tempo de hoje, e nós não somos Israel. Qual que era o contexto real? Malaquias falava aos sacerdotes e ao povo de Israel sob a aliança da lei de Moisés. A casa do tesouro eram as salas do templo onde se guardavam alimentos, grãos, as carnes, para sustentar os levitas e os necessitados. Então, qual que é o significado verdadeiro? Era uma repreensão à liderança e ao povo que negligenciavam o sustento do culto e a assistência social da época. No Novo Testamento, a contribuição não é feita por medo de maldição ou troca de favores, mas conforme está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, com alegria e amor. Vamos ler o que diz em 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 7, está dizendo assim, olha: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então, meus amados, mais para frente nós vamos fazer um estudo profundo sobre Malaquias, sobre Abraão dando dízimo a Melquisedeque antes da lei, sobre as contribuições do Novo Testamento, como é que a igreja primitiva fazia suas contribuições, tá certo? Outro versículo errado utilizado hoje: não julgueis para não ser julgado. Você já viu isso aí? Qual que é o erro? Muitos líderes falsos, para blindar os seus erros, silenciar as críticas legítimas dos fiéis e impedir que os seus ensinamentos sejam avaliados, eles citam esse versículo: não julgueis para não serem julgados. Mas qual que é o contexto real? Nos versículos seguintes, lá, né, de Mateus capítulo 7, né, versículo 3 ao versículo 5, eu não vou ler agora para o vídeo não ficar muito extenso. Jesus condena a hipocrisia. Tentar tirar o cisco do olho do irmão,
tendo uma trave no próprio olho, é hipocrisia. E depois, pouco depois, no mesmo capítulo 7, lá no versículo 15, Jesus manda se acautelar de falsos profetas. E para se acautelar, é obrigatório avaliar e julgar os frutos deles. Então, qual o significado verdadeiro? Jesus proíbe o julgamento hipócrita, maldoso, condenatório. Ele não proíbe o discernimento espiritual. O próprio Novo Testamento ordena examinar tudo e reter o que é bem. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 21. Vocês querem ver outro versículo usado de forma errada? Mateus capítulo 18, versículo 19. Está escrito lá: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vai ser feito. Aí eu concordo com o irmão: meu irmão, vamos fazer uma aliança aqui, todo mundo, vamos concordar e Deus vai endossar no céu. Cuidado! Qual que é o erro? O erro é pregadores usar esse texto como uma fórmula mágica de determinação ou decreto. Eles afirmam que se um grupo de pessoas concordar em orar por um carro, por exemplo, um emprego ou uma cura, Deus é obrigado a dar. Não houve concordância aqui. Está escrito: se dois de vós concordarem acerca da terra de qualquer coisa que pedir, Deus vai endossar. Irmão, por isso que é importante a gente ler a Bíblia e também estudá-la. Ler o texto e o contexto. Disse agora há pouco, o que vem antes e o que vem depois. Qual é o contexto real? O capítulo 18 não fala sobre campanha de milagre, de prosperidade. O assunto principal ali é a disciplina eclesiástica e a reconciliação entre os irmãos. Leia o capítulo 15 até o capítulo 18 para se contextualizar. Então, qual que é o significado verdadeiro, querido? O texto garante que quando a liderança da igreja se reúne em 2 ou 3 testemunhas para tratar com seriedade e amor a restauração de um irmão que pecou, aí, havendo uma concordância, Jesus está presente respaldando aquela decisão espiritual da comunidade. Certo? E tem outro, né? Está lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é? Então, esse versículo aí, ele é constantemente usado de forma errada, e o motivo é um dos mais perigosos na teologia da prosperidade. Qual que é o erro? Pregadores usam esse versículo de forma individualista e triunfalista. Ele lê para uma pessoa, ou de forma individualista. Eles afirmam que Deus tem um plano de riqueza, sucesso profissional, não é? Ausência de sofrimento para a vida de cada pessoa que está ouvindo essa promessa aí, e transforma essa promessa que não é para nós em um passaporte para uma vida confortável e sem problemas. Mas qual que é o contexto real? Primeiro, para quem foi escrito? Deus não estava falando com um indivíduo isolado, não é? Aliás, Deus não está falando com um indivíduo isolado no século 21, mas com a nação de Israel. Deus estava falando ali com os judeus que estavam exilados por causa do pecado deles. E onde eles estavam? Eles haviam perdido tudo. Jerusalém fora destruída. Eles foram levados como escravos para a Babilônia. Eles estavam vivendo o pior momento da vida deles. E aí também existia falsos profetas naquela época, pregadores mentirosos. Você vai ver lá um tal de Ananias, em Jeremias, capítulo de número 28, que dizia ao povo, né, que o sofrimento ia acabar rápido, que não ia demorar, que em 2 anos, não é, ia cessar aquela penúria e que Deus ia enriquecer eles logo. Aí Jeremias se levanta, vai na contramão e diz: a promessa vai demorar 70 anos. Vocês vão envelhecer e morrer na Babilônia. Construam casas, pode plantar pomar, planta o jardim, viva a vida de vocês, certo? Não é? Se casem seus filhos aí. Está lá em Jeremias 29, do versículo 4 ao versículo 7, certo? Eu tenho um pensamento bom para vocês. Vocês vão ter o fim que vocês esperam. Pensamento de bem, mas não vai ser amanhã não. Vocês vão permanecer um bom tempo aí. Olha,
Tá vendo? Então qual o significado verdadeiro? Deus estava dizendo que apesar do sofrimento atual de 70 anos de escravidão, o plano final dele para o seu povo como coletividade não era destruição, mas de restauração futura. Então os textos vão nos ensinar que o plano de Deus são de paz, mas eles podem incluir longos períodos de provação e sofrimento. A esperança e o futuro prometidos estavam ligados à vontade soberana de Deus e não aos desejos de insumo, de ambição pessoais do povo. Então Deus cuida do seu povo, a gente aprende aí, mesmo quando a realidade ao redor parece um completo desastre. Então, meus amados, finalizando, vocês perceberam como é importante não só ler, mas entender a Bíblia, o seu contexto e como nós podemos aplicar em nossa vida cotidiana as orientações e os ensinos. Então, meus amados, divulgue o nosso canal, nos acompanhe diariamente com as curiosidades. Eu vou fazer alguns reacts, não é? Conselhos, temas diversos, alguns até polêmicos, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Você pode participar, você pode debater, você pode discordar, você pode mandar perguntas, mandar sugestões de temas para nós discutirmos aqui no bom sentido. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Nós temos um canal no YouTube, você pode acessar lá, ele chamava-se Palavra Pensada, eu mudei o nome para o nome do mesmo canal aqui, A Palavra Viva 66. Por que 66? Porque a nossa biblioteca aqui, ela tem 66 livros. E a palavra, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Mas ela diz também que separa juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. Ok? Um abraço a todos. Deus abençoe.